Você sabia que enquanto milhares de brasileiros continuam presos por terem participado das manifestações de 8 de janeiro, o Congresso Nacional aprovou uma anistia completa para Dilma Rousseff, com direito à indenização financeira de R$ 100 mil? A discrepância entre os dois casos não é apenas chocante, ela revela o funcionamento seletivo de uma justiça que, cada vez mais, parece operar com dois pesos e duas medidas. O que está em jogo aqui não é apenas perdão legal, mas o controle da narrativa e a imposição de uma visão única sobre o passado, o presente, principalmente, o futuro do Brasil. Durante anos, a esquerda brasileira construiu uma memória oficial onde seus erros são tratados como atos heróicos de seus militantes, como mártires da democracia. Enquanto isso, qualquer manifestação popular que desafie o status quo, especialmente se vier de brasileiros identificados com pautas conservadoras, patrióticas ou religiosas, é imediatamente rotulada como antidemocrática, criminosa, golpista. O caso do 8 de janeiro é o ápice desse processo. Um evento que, sim, teve excessos que precisa ser investigado com rigor, mas que se transformou em justificativa para uma perseguição em massa, prisões preventivas arbitrárias, censura nas redes sociais, processos sem direito à ampla defesa. E é nesse exato contexto que ressurge o nome de Dilma Rousseff, não por novas ideias, projetos ou contribuições relevantes ao país, mas por um ato simbólico, sua anistia aprovada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara. O projeto não só reconhece oficialmente os abusos que ela sofreu na ditadura militar, como também concede uma reparação financeira significativa. Estamos falando de alguém que integrou organizações armadas como a VAR Palmares, envolvida em assaltos a bancos e ações com uso de explosivos. A justificativa é que ela lutava por liberdade. E os manifestantes de 2023 lutavam por quê? Essa comparação levanta uma pergunta incômoda. Por que a esquerda tem direito à anistia, ao perdão, ao reconhecimento histórico, e a direita recebe apenas o peso do sistema? Onde está a coerência de um regime democrático que celebra quem pegou em armas no passado, mas encarcera quem empunha uma bandeira hoje? O que estamos vendo é um esforço deliberado de apagar uma parte do Brasil, aquela que pensa diferente, que questiona, que não aceita a imposição de uma verdade única. A verdade é que a anistia virou uma ferramenta política. Quando é conveniente, ela é celebrada como ato de grandeza institucional. Quando ameaça o poder vigente, ela é demonizada como inconstitucional, perigosa, golpista. Foi o que aconteceu quando o deputado Ricardo Salles propôs anistia aos presos do 8 de janeiro. A resposta veio rápida. Líderes partidários avisaram que não adianta insistir. Disseram que a sociedade não aceita. Mas qual sociedade? Aquela que a mídia escolhe ouvir? Aquela que se informa por manchetes encomendadas? Ou a sociedade real, que assiste silenciosamente seus vizinhos, colegas e familiares serem presos por atos que, em outros tempos, seriam considerados manifestações legítimas? É preciso dizer com todas as letras, o Brasil está dividindo seus cidadãos entre os que merecem ser lembrados com honra e os que devem ser esquecidos com vergonha. E essa divisão não está baseada em justiça, mas em ideologia. Quem define o que é democracia? Quem define o que é liberdade de expressão? Quem tem o poder de perdoar? O que nos assusta não é apenas a prisão de inocentes, mas o silêncio cúmplice das instituições diante desse desequilíbrio. É o medo que se instala quando o Estado escolhe quem tem o direito de protestar e quem deve ser punido como exemplo. Enquanto isso, os grandes escândalos que envolveram figuras da esquerda são tratados com naturalidade. Mensalão, Petrolão, financiamento de ditaduras amigas, tudo isso virou poeira sob o tapete da história oficial. Mas as câmeras e os tribunais continuam voltados para aqueles que estiveram em Brasília em 8 de janeiro. Pessoas simples, muitas vezes sem antecedentes, sem envolvimento em vandalismo, que foram colocadas em celas por meses, julgadas sumariamente e condenadas como se fossem líderes de facções perigosas. É hora de olhar com coragem para os dois lados da moeda. Se Dilma, com sua trajetória marcada por ações violentas, pode ser reconhecida, homenageada e indenizada, por que o mesmo sistema se nega até a discutir o perdão para cidadãos comuns? A resposta não está na Constituição, mas no jogo político. Negar a anistia ao 8 de janeiro é enviar um recado. Quem desafia o sistema será esmagado. Quem se submete ao discurso dominante será recompensado. Mas o povo brasileiro não é bobo.
Cada vez mais gente começa a perceber que a história está sendo escrita por quem tem a caneta, e quem tem a caneta, hoje, também tem o poder de reescrever o passado. Só que toda tentativa de manipular a verdade, cedo ou tarde, entra em conflito com a realidade. E a realidade é que há milhares de brasileiros indignados, silenciados, mas atentos. Não se trata de defender o vandalismo. Trata-se de exigir o mesmo tratamento, o mesmo critério, o mesmo padrão de justiça para todos. Se queremos um país verdadeiramente democrático, precisamos enfrentar essas contradições. Precisamos denunciar esse duplo padrão, escancarar essa hipocrisia, revelar esse jogo que insiste em dizer que todos são iguais, mas trata alguns como inimigos permanentes da nação. A anistia do 8 de janeiro não é apenas uma medida jurídica, é um teste moral para o Brasil. E até agora, quem está no poder está reprovando miseravelmente. Compartilhe este vídeo. Faça essa pergunta circular. Por que Dilma pode e o patriota não? Porque uns recebem medalhas e outros algemas. O Brasil precisa escolher se quer ser justo ou apenas conveniente. E essa escolha começa agora, com você. Você gosta desta personalidade?